Olá, estamos aqui mais uma vez, como serva do Senhor, para falar da palavra de Deus, que é a minha vida, é o meu chamado. E eu amo fazer aquilo ao qual Deus me encaminhou, ao qual Deus me deu um dom, que foi falar da sua grandeza, do seu poder. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vejo em um livro, uma história, que tem a ver com minha vida e com a sua. Muitas vezes falamos de Jesus, o maior mestre do mundo, que nos ensina até hoje o seu amor, o seu cuidado, o seu chamado e o que ele quer para mim e para você. Onde terminamos a história de Davi, porque passamos pelo início até a morte dele, e onde falamos de seu filho, Salomão, quando iniciou o seu reinado, né? Porque Deus mandou que Davi ungisse Salomão na sua velhice. Hoje vamos iniciar a história de José. Por que não vamos continuar com Salomão? Porque o propósito foi iniciar e terminar a história do seu pai, Davi. Então o nosso propósito hoje é iniciar a história de José. Um jovem, um início normal. O tema é José, um jovem de 17 anos. E muitas vezes eu e você iniciamos no trabalho, iniciamos no casamento, iniciamos um dia comum, onde achamos que ali é mais um dia comum, é mais uma história normal que vai se passando na nossa vida. Mas a partir daquele dia tudo muda. É um casamento que você faz e que a partir daquele dia sua história muda. Com amor, com tristeza, com decepções. Às vezes é um trabalho, depois que você se formou, que você inicia com muita euforia, com muita alegria. Mas esse trabalho te traz experiência de várias formas. Profissionais, tristeza, encontros desagradáveis, desafio com pessoas difíceis, invejosas, e por aí vai. E ali é o início de uma história. Você sai da faculdade, se formou, cheia de alegria, cheia de projetos, de planos, que é mais do que normal, natural. Mas você encontra-se com muito desafio pela vida. Às vezes fica entristecido, quer parar o trabalho ao qual você se formou. Não, não é para parar. Porque tudo nessa vida tem desafios. Temos sonhos, lutamos para realizar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por desafios nos sonhos, não, que vamos. Isso é trabalho, é no casamento, é qual seja a sua escolha e a minha. Não podemos se frustrar, de jeito nenhum. Temos que continuar, porque vai ter bom tempo, mas vai ter bons tempos e ruins. Vai ter desafios bons e desafios que podem até levar você a uma depressão, com certeza. Você não estamos livre disso. Mas como vamos fazer com isso? Não é verdade? E esse como, quando a gente serve a Deus, quando a gente tem compromisso com Deus, é onde faz toda a diferença. José não imaginava como seria a sua vida. Mas independente de tudo que ele passou, ele tinha Deus. Aí você pode dizer, eu tenho um Deus. Sim, nós temos Deus. Mas muitas vezes não é a prioridade. Muitas vezes não é o foco. E quando não se tem Deus como foco, como prioridade, e quando passamos por fases dificílimas, aí ficamos perdidos na caminhada. Com Deus, por mais difícil que seja a situação, pode ter certeza que se torna fácil. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos falar de José, hoje 37 de Gênesis, do 1 ao 11, onde o tema é José, um jovem de 17 anos, o início da sua jornada. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai.
E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. A gente vê que aí, querendo ou não, José começou a arrumar problema para a vida dele, porque ele era aquele dedo duro. Ele contava tudo de errado. Nem sempre é bom contar o que se vê, seja do irmão, a não ser que seja uma coisa grave, para que seu pai, sua mãe tome providência. Mas o seu tempo todo falar, você vai ficar mal visto. É no trabalho você vê as coisas erradas e levar para o seu chefe. Se você tem um cargo de chefia, é diferente. Você tem responsabilidade. Mas se você está no seu setor e vê coisas erradas de outras pessoas, não é bom falar. É bom você fazer o seu melhor, respeitar todo mundo e deixar que cada situação seja resolvida pelas pessoas determinadas para aquilo. Mas José levava todo tipo de fofoca, contava tudo a seu pai. E ele era minoria, eram 12, né? E nós não sabemos, no geral, quem era José. Se ele fazia isso para ser o menino de destaque, o menino melhor, o menino que queria só que todo mundo fizesse o bem, não sabemos. Mas seus 17 anos, aqui deixa claro que José levava toda a situação dos irmãos para o pai. Aí ele já arrumou uma dificuldade para ele, né? Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Veja que José contava tudo a seu pai. E para piorar a situação, seu pai o amava mais do que os seus irmãos. Existia ali uma exceção de pessoas, né? Uma exceção de amor. Um amor mais do que com os outros. E aí a história se gerou ainda pior. Porque lá em Salmo fala que um abismo chama do outro abismo. José levava toda a fofoca, contava tudo, né? Isso já era terrível para seus irmãos. Aí, para piorar a situação, Jacó fazia questão de amar ele mais do que os outros, porque está claro. Ainda mandou fazer uma túnica só para ele. Túnica era uma roupa cara, que só quem poderia pagar era um homem que fosse rico. Jacó era rico, mas Jacó não só tinha José. Então, você que é pai, que é mãe, não pode fazer exceção de filhos. Dá mais valor a um do que aos outros. Porque lá na frente, isso vai trazer consequência. Eu não quero dizer que não seja, com certeza, né? Tem filhos que agradam mais do que outros. Agora, deixar algo bem visível, isso não dá certo. Porque amanhã vai ter consequências. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que eles e por isso tinha ódio dele e era grosseiro quando falava com ele. Veja que era algo que todos notavam, que os seus irmãos tinham ódio de José. Além do pai gostar mais dele do que dos irmãos, José ainda era o fofoqueiro, o menininho mimado. Isso não é bom, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, seja boa ou ruim. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. A coisa só piorava, né? Porque a gente vê em José um jovem despreparado. Porque ele disse assim: escute, eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e curvavam-se diante dele. Esse sonho tinha um significado que a gente vai ver agora. Mas também tem aquela história de José só ter 17 anos. Ele podia contar ali com alegria. Ele podia estar contando ali querendo ter mais comunhão com os irmãos. Mas só que aquele ali só piorou. Porque existe família, existe amigos, existe colegas, existe que tem inveja. Então, se você só não tem 17 anos, tem mais um pouco, aprenda a falar pouco, né? Porque, com certeza, às vezes a gente está feliz por alguma situação e a gente conta, mas
não é bom. Não é bom porque coração, só quem conhece é o Senhor. E muitas vezes, poucas atitudes, a gente já nota como as pessoas agem conosco, seja família ou não. Então, é melhor ter determinadas situações e ter o silêncio para evitar situações piores amanhã. Então, os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos, do jeito que ele os contava. Quer dizer, se aqui diz que eles ficavam com ódio por conta do jeito que José contava, então José contava de uma forma que o agrediam. José contava como que ia ser o melhor deles, ia ter destaque, né? E muitas vezes a gente conta. A gente conta que Deus tem um projeto na nossa vida, mas a gente não conta com essa atitude, com dizer, não, olha, eu vou ser assim. Não, mas só que é interpretado mal. É interpretada mal. Então, existem situações que eu e você tem que aprender a guardar para nós, né? Ou você quer tanto algo, fique em silêncio, vai lutando, porque o falar, o pior é quem escuta, a interpretação do que faz. E essa interpretação dos irmãos de José já era hostil, era desagradável com ele. Então, quando ele contou desse sonho, o ódio deles aumentou, porque eram pessoas ruins. Tem pessoas que têm tendência a ser ruim, a invejosa, a maligna. Então, essas pessoas, se você tem noção, entende que são assim, vigie, fale o mínimo possível. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos, e ele disse assim, eu tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 12 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou que o Senhor contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, o que é que ele quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Interessante, né? Mais um sonho. Então eu acabei de falar que a gente tem que ter prudência com o que fala. Só que, se José não contasse isso, lá na frente não ia ter. Os irmãos de José, bem mais lá na frente, não ia lembrar desse sonho. Então, existem coisas que é necessário falar, que não é nem eu que quero, nem você, mas já é um propósito de Deus. Então, tem dois lados aí, não é verdade? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Veja que os irmãos tiveram inveja. Mas o seu pai chamou a atenção e pensou no caso, porque era um servo de Deus. E já era o segundo sonho. Ele repreendeu José, mas ficou com aquilo na mente, porque achou interessante, né? 2 vezes sonhar um jovem daquela idade, e ali dava a entender que ele ia ser uma autoridade, ia ser algo forte. Então, quem conhece Deus, com certeza, quando escuta uma mensagem, recebe uma profecia, ele guarda no coração. Porque se ele é amadurecido, se ele conhece a palavra, ele entende que aquilo é algo de Deus. Pode na hora não entender nada, mas sabe que aquilo ali tem uma definição. Foi o que aconteceu no coração de Jacó. Mas hoje nós estamos iniciando a história de José. E a gente vê essas histórias dele, essa comunicação dele com os irmãos, e a inveja só piorou, né? Aqui em Provérbio 14, verso 30, diz algo muito forte. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Olha que coisa terrível. A paz de espírito dá saúde ao corpo. Quem tem paz de espírito tem saúde. Mas a inveja destrói como câncer. Então, inveja é uma coisa maligna. Inveja é uma coisa que destrói as pessoas, destrói aqueles que estão perto, né? Porque o invejoso, ele sempre quer fazer mal àquela pessoa que ele não aceita o que ela é, o que ela tem. Isso é uma coisa horrível.
é igual a um câncer. Olha que definição a Bíblia deu. Que a gente possa entender que isso é coisa do maligno e que se qualquer um de nós pode acontecer. Ninguém é melhor do que ninguém aqui de, por algum motivo, ter inveja. Vamos lutar para tirar isso do coração, pedir a Deus, porque isso não é bom. Isso destrói nossa vida com Deus e com o próximo também. E também Provérbio 27, 4 diz: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Veja que, por que eu falei inveja em 2 versos de Provérbio? Porque é exatamente o que os irmãos de José tinham a seu respeito. Ele não aceitava aquela situação dele ser o filho mais querido. Para piorar a situação, José contava as atitudes dele a seu pai, porque não era pessoas boas, e eles viam que seu pai gostava mais de José do que deles. Então, um abismo chamava outro abismo. Então, que eu e você vigie, quando for falar com alguém, seja de casa ou não, que eu e você vigie em todas as situações, para que amanhã a gente não arrume inimigo de graça. Amém? Amanhã continuaremos essa história. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.